aqui em mais um episódio do Liga o Flow Podcast. Hoje com essas duas super convidadas, Paola Campanari, Andressa Martins. Obrigada por estarem aqui conosco. Elas vão falar um pouquinho delas, mas eu quero contar um pouco. Paola, da área de marketing, estrategista, carreira, bailarina, dive master, que vocês vão saber o que é, porque eu mesma não sabia, ciclista. Andressa, empresária, comunicadora, presidente, gente, do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Só isso, pessoal. Só isso. Que bacana. Obrigada, meninas, por estarem aqui conosco. Vamos lá, né? Tem muita coisa pra gente falar, né? E ouvi-las, né? Queria que vocês começassem contando um pouquinho da trajetória de vocês. A gente dá esse breve resumo, mas eu acho que é muito mais legal ouvirem de vocês um pouquinho do que vocês fizeram ao longo da vida. Conta o tempo aí, porque a gente tem muita história. É assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Bom, aqui vocês que falam, a gente só pergunta. Eu sou uma pessoa que nasceu tímida e a primeira eu nascer de novo, falar, eu queria ser marqueteira, publicitária, criar, só que eu me expressava só no balé. E daí todo mundo falava, só você nascer de novo. E eu renasci realmente, me formei, comecei a criar em publicidade, depois fui para a empresa, apaixonei por marketing, brand experience, e aí tem 30 anos de carreira nessa área. Que legal. Com grandes marcas que eu ajudei a estruturar no Brasil, tipo Samsung. E atualmente eu estou com uma minha consultoria de marketing, faço mentoria também de carreira, encaixar a carreira no ser inteiro. A parte toda do equilíbrio, que eu vejo, já passei burnout 2, câncer e outras viradas. E aí eu fui aprendendo nesse meio de campo todo que a gente precisa equilibrar. Então eu desenvolvi todo um mapa de sobrevivência e também uma série de metodologias que vêm do ensinamento de estratégia de Harvard, Stanford, que eu peguei, juntei tudo num método. Com isso, eu equilibro muito vida pessoal, todos os aspectos da vida pessoal, espiritualidade, saúde, esporte, etc. Por isso você falou esse currículo maluco. E eu sou nerd, eu amo estudar. Não tenho filho, não sou casada, então eu gosto, sou voluntária em ONGs e tudo mais. Bacana. Muito bom. Antes da Andressa falar, eu só queria te perguntar uma coisa. Você falou, eu nasci tímida, muito tímida e tive que renascer. Mas o tímido, o introspectivo, ele não tem uma capacidade de criação talvez mais aguçada? Porque ele é meio para dentro? É como se você suprime, você fala menos, você observa mais. Isso. Eu acho que eu desenvolvi muito um olhar crítico, uma percepção do que as pessoas queriam dizer, aí você começa a desenvolver na intuição. Se você vai para o mundo da meditação, pessoas se isolam em retiros para tirar alguns sentidos e aguçar outros. Então tem sim isso. Sim. Né? A questão é como você leva. Se você não colocar isso traumático, ele vai ser uma alavanca maravilhosa. Sim, sim. Muito bom. Agora conta um pouquinho de você, Andressa. Eu comecei aos 13 anos no festival. Meu tio fundou o festival há mais de 48. A gente já deve estar em 50, porque o 48 eu sempre falo isso, né, Paola? Faz tempo que eu já falo em 48, mas... 50 ano que vem. Acho que é 50 ano que vem. E aos 13 eu comecei a trabalhar com ele, né? Antes disso eu já sempre me envolvi com o festival. A minha família, minha mãe trabalhou mais de 40 anos no Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul. E aos 13 foi meu primeiro trabalho oficial, que eu comecei a trabalhar na bilheteria. E depois eu fui passando por todos os cargos dentro do festival. Consegui implementar as edições internacionais desde 2004. E em 2020, na meia pandemia, foi a virada de chave, né? Que foi ali que foi a transição. Acho que todo mundo ia morrer. E aí acabou que eu, né, me propus a assumir, e aí em 22 a gente fez o evento de retomada. Então desde 22 eu tô, desde ali entre 20 e 22 eu assumi e tô à frente do evento agora, né? E a gente teve muitas modificações, né, ao longo desses 50 anos, e nosso público sempre foi um público muito jovem, e na retomada até a gente sentiu um pouco de diferença, que a gente sentiu que tinha muito mais presença do mercado do que aqueles jovens estudantes. Então agora a gente está unificando de novo, querendo, né, fazer com que a gente não perca a essência de ter aquele mar, né, de gente, dos jovens, mas também ter uma coisa mais selecionada para C-Levels. Então a gente está nesse desafio aí
dessa transformação também com a IA e tudo mais. Então a gente vem trabalhando nisso. E eu vi que você falou um pouquinho aqui sobre conexões, né? Acho que é um pouco que você traz, né? E vai contar um pouco para nós das conexões que você quer criar do festival com esses C-levels, mas não perder voz com os mais jovens, né? É interessante isso, né? Demais. Essa mistura, né? Porque é algo que você atende vários públicos, né? Isso é muito desafiador, assim, porque o próprio festival, ele nunca sempre foi liderado por homens, então Pois foi é. a primeira vez que houve uma mulher na liderança. E a gente também, para inovar, sempre foram patronos, sempre existia aquela figura institucional, né, Tá. do presidente e de um patrono. E aí, esse ano, a gente tem pela primeira vez uma matronesse, que a gente mudou o nome para embaixadora, porque matronesse era um nome... Embaixadora fica mais legal. E aí a gente trouxe a Manzar Feres, assumiu como embaixadora esse ano, então a primeira mulher, porque ela também foi a primeira pessoa que me ajudou na retomada do festival. Então não fazia sentido que não fosse outra pessoa senão ela, né, para estar comigo nessa nova jornada aí do festival. E principalmente, eu sempre falo do lance de dar voz, a gente trouxe um prêmio chamado era o projeto Vozes, né? Justamente para dar voz para essas pessoas que estavam no mercado já há muito tempo e que não tinham, até pela questão da diversidade e tudo mais, não tinham essa voz, né? Então acabou Nossa, que isso isso é virou um muito propósito, né? Eu achei muito legal Nossa, quando eu muito. li o teu resumo, essa questão de dar voz e ajudar as pessoas a se transformarem, transformar pessoas e empresas através de histórias. Eu achei isso bem legal também. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, tudo meio que se desenha ao longo da minha trajetória, né? Eu vivi no festival durante praticamente a minha vida toda e eu não tinha voz dentro do festival. Né? E tanto é que a minha ideia do painel, que quando eu assumi em 22, era que eu pudesse contar a minha história, que eu pudesse reclamar, né? Poder falar que ninguém tinha me dado voz. Só que acabou que era um painel de mulheres, né? Então, e era engraçado que as marcas, a gente tinha lá nas cotas de patrocínio, que as marcas poderiam assumir um dos painéis. E todos os painéis que as marcas olhavam era para aquele das mulheres. E que não era esse o objetivo, tanto é que acabou que a gente nem aceitou que ninguém assumisse aquele painel, porque justamente eu queria um painel que eu pudesse falar. Então acabou que o painel foi super interessante, foi o fechamento do festival, fomos eu, a Manzar Feres estava nesse painel, Fátima Pissarra, Rachel Maia, Nossa, que legal. a Manu também, que ela assumiu o Vila da Mônica em Gramado, né, que ela é uma pessoa lá do Sul, então que virou um painel onde a gente pôde, né, dar voz, trazer essa voz, né, que eu tanto queria para o festival, uma voz feminina, de empoderamento, justamente porque lá atrás, eu lembro que eu que criei o Facebook do festival, eu lembro que eu levava para o time, vamos fazer uma página no Facebook, vamos fazer um Instagram, todo mundo, não, porque a gente acabou de sair na Veja. Eu digo, mas gente, nosso público não tá na Veja. Né? Mas é que... Gente, é tão engraçado isso, né? Não, pô, a gente saiu aos na cara. olhos das Ela pessoas. contando hoje, a gente olhando, não, mas a gente tá na Veja, mas... A gente passou por tudo isso. Então era muito engraçado, que eu disse, mas o nosso público não tá ali, o nosso público, né, tá nas redes sociais. Naquela época, imagina, ter uma página no Facebook, né, que era uma coisa tão básica, mas ninguém olhava para isso, né? Era muito mais para a página da Veja, a página da Caras. E acabou que isso foi uma coisa que sempre me incomodava muito. Sim. E aí a ideia de trazer as histórias, né, esse storytelling todo, né, foi justamente isso, foi o que eu acabei vivendo, né, e é muito engraçado porque a minha vida toda sempre parecia um filme, tudo sempre parecia um filme. E as minhas histórias, elas são, né, Paola? Parece ainda. Tipo assim, do nada, né, brota um negócio. E aí eu não sei se isso foi uma coisa que foi meio que visceral, porque já estava ali, Sim. mas eu entendi que até essas próprias mentorias que a gente faz hoje em dia, todas elas para a pessoa poder, através do seu storytelling, fazer essa mudança, né? Trazer essa É essa muito exposição. legal isso. Exatamente. O storytelling é tudo, né? É tudo. No mundo que a gente está vivendo, você saber contar a história faz toda a diferença. E a sua história, né? Usado do que tem... Porque é o maior ativo Uma história da nossa real, história, mas né? você saber contar essa história. É. Porque concorda que faz a diferença? E poder se conectar com outras pessoas, com a nossa história, né? Sim. Outras mulheres, né? É muito legal você já contar isso para nós quando você assumiu como presidente, né? Imagina quantas não se espelham em você e na tua voz,
né? Que é um Sem momento dúvida. que a gente passa muito por isso, e a gente acha muito legal, porque você acaba sempre conseguindo levar alguém com você, né? Sem A dúvida. mulher nunca vai sozinha no banheiro, né? Não, nunca. Então é muito No banheiro a engraçado gente isso, não vai né? Que a gente sempre... E realmente, eu acho que é uma puxando a outra, assim. Porque eu acho que eu tive muita sorte da Manzar ter me dado esse apoio desde o início. Sempre falo que ela foi meu primeiro sim, porque ela desde o início, né? E até a gente foi num podcast um dia que ia perguntar, tá, mas por que tu aceitou, né? Porque afinal de contas, vocês nem se conheciam, ela tava voltando pro festival. Ela falou, intuição. Eu acho que a mulher tem muito disso também, né? Que a gente estava falando antes, tem, né? Eu tô olhando o nome aqui, tudo que a gente tá falando, ele é sensacional, porque isso, fora hoje em dia, imagina as histórias que ela tem, as que vocês já publicaram, se não tivesse esse mundo digital hoje. É isso. E Tem é razão. exatamente sobre isso que eu quero te Pessoas fazer iam uma pergunta. morrer e ninguém ia saber. Ninguém. É isso. Muita gente interessante, extraordinárias, mas É que estão isso. ali vivendo a sua vida, mas fazem coisas extraordinárias na simplicidade da sua vida. Isso é sensacional. E aí, ensinam, né? As histórias ensinam. Pegando o gancho do que ela falou, né? Não precisa estar na Veja, vamos estar no Facebook. O currículo também, eu acho que agora ele virou, né, o Paola? Digital também. Digital. Falando de uma forma ampla, se as pessoas, hoje em dia você fala, tem tal pessoa, eu acho que ela seria interessante para você conversar, fazer negócio ou para contratar. O que você faz? Antigamente até era só o LinkedIn, hoje em dia não. Você já pede o Instagram da pessoa de cara. E dependendo da idade, TikTok, você vai fazer Consegue fazer um scan mapeamento, né? Verdade. na hora, e você já vai entender, porque uma coisa é o LinkedIn, onde você conta, você faz os recortes bons, mas as pessoas querem saber mais, mas o que essa pessoa, do que come, o que Se respira, alimenta, né? exatamente, como vive, porque aí você tem uma ideia melhor de quem é aquele ser humano por trás. E aí surge um outro lado, eu acho que até porque que eu fui entrar na primeira universidade de creators do mundo, né? Sou até a primeira inscrita lá na community. Porque esse mundo, uma coisa é você fazer, você olhar, ou ser um executivo de marketing, né, Paulinha, que estuda, se formou aqui fora. Outra coisa é você entrar no meio, você conviver com creators de idades variadas, dos 18 Eu imagino. até os 60 ou 70 anos. Pessoas começando no meio, pessoas que já escalaram. Tem pessoas da favela, tem pessoas extremamente ricas, todo mundo discutindo, vendo dores. E aí eu fui provar uma das minhas teses, que é realmente essa de... O storytelling, ele é muito importante, mas o que acontece? O digital pode gerar uma desconexão e um descolamento de quem é você. É muito fácil você ver que um recorte seu faz sucesso e você se pega naquela via da persona. Nem sempre a persona é a pessoa. E aí você vê descolamento tipo Felca. O que aconteceu? Né? Boa. Eu achei muito importante ele colocar. Tem um descolamento do ser gigante, uma série de outras coisas, uma pressão danada, e isso está acontecendo demais. Então, voltando, acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. Se você se conhece, você começa a mapear a sua história, você tem muitas histórias dentro da sua, são várias etapas, né? A gente faz uma biografia quando vai começar a marca pessoal, que é a história daquela pessoa com grandes marcas, mas desde 0 anos, tudo que ela se lembrar. Porque às vezes as coisas se conectam. E é muito importante você saber qual é o seu eixo. Às vezes, se você se perde, não deixa eu voltar ali, eu tenho o meu mapa, eu tenho minha bússola, e aí você vai desenvolvendo autoconhecimento. Então, eu acredito muito que uma pessoa é ela quando ela é inteira. Porque você pode se perder, o equilíbrio é dinâmico, mas você sabe, ou no excesso, ou na escassez, você sabe qual é a sua linha do meio. Quem é você, independente de onde você sabe está, sempre pra do onde cargo. voltar, né? Perfeito. A gente é de uma isso. geração que o cargo, a empresa era o seu sobrenome. A hora que você Sim. perdia, você despencava. Por quê? Você não olhou para quem Não é você. construiu Você não o construiu eu, o né? seu plano, exatamente. O seu plano, as suas alternativas. Então, trabalho muito nisso há muito tempo já com orientação, mentoria. Eu acho muito importante. E é mesmo. Nossa, muito. Até porque hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, e dentro desse cenário que você está falando, eu acho que para a gente se manter relevante, tem que estar no digital, né? Hoje, alguém consegue ser relevante fora do digital? Não sei, tenho dúvidas. Precisa de um network muito Muito poderoso, mas se você se relaciona, todo mundo vai de alguma maneira te buscar. E se você quer ampliar, se você não tem nenhum marco no digital, não estou nem falando que você precisa adotar todas as redes, né? Eu participei de uma aula na Anima, segunda-feira, com alunos e também empresários.
E a gente está falando sobre isso. Você começa pequeno, começa em algumas plataformas, vai testando, fazendo seus territórios, acha seu tom de voz e etc. Constrói toda a sua narrativa, mas não dá para não estar em algum lugar, porque senão... Eu acho que, Isso que o conhece. digital, na verdade, ele é a validação. Porque existe muitas pessoas relevantes, sim, no off. Fora, no off. Só que elas acabam que as pessoas não sabem. É. Né? Então, o digital, ele veio para validar. Eu não sei se vocês... Eu sou do Sul, né? Então, eu lembro que quando a gente assumiu lá, eu entrei pro festival, que foi 22... Quando a gente fazia as entrevistas e tudo mais, as pessoas queriam saber muito mais da vida da Andressa do que do próprio festival, né? Mulher, grávida, casada com uma outra mulher. Então, isso foi... para o Rio Grande do Sul, foi meio... Digamos, não sei se foi um choque, mas para validar, eu lembro que só se concretizou aquilo quando eu saí na 0 Hora. Né? Tipo... Foi muito No engraçado. digital. Porque no Sul é RBS, Globo, né? Então eu lembro que as pessoas elas vinham falar com a gente sobre Precisa o de uma festival. chancela, como se precisasse de uma chancela. Porque a gente sabe hoje que o digital ele te dá números muito maiores que o recorte da televisão ou de uma rádio. Mas a validação estava no caderno Dona da 0 Hora, né, quando postaram a matéria. Então, isso é muito engraçado. Eu acredito que hoje em dia é muito por aí também, né? Essa chancela, ela precisa existir. Porque senão as pessoas, elas acabam meio que se perdendo. Elas não... É como a Paola falou. Casualmente, eu tive uma reunião essa semana. Eu moro em Miami, né? E eu fui fazer... delícia. Mas eu gosto bastante de São Paulo. A gente quer... Não, também gosto, mas é meu plano, olha. Passear, né? Focada. E aí eu tava tendo uma reunião lá essa semana e foi muito engraçado, porque era sobre inteligência artificial, né? Eles estavam falando sobre AI, arbitragem. E o cara, quando ele veio falar comigo, foi muito engraçado, porque era nítido que ele veio falar comigo depois de ter visto meu LinkedIn. Então, assim, porque tudo que ele trouxe parece aquela coisa assim, ele fez a pesquisa, ele foi a campo e trouxe as informações do meu LinkedIn. Né? Então, por quê? Porque ele precisou dessa validação do LinkedIn para ver que eu existi e tal. E ele falou das empresas e a gente até quando a gente fez parte de um grupo que era uma sobe puxa outra, que a gente publicou um livro. E na época que a gente publicou um livro, acho que deve ter entrado no LinkedIn de todas, que a gente era fundadora, membro fundadora. E a primeira coisa que ele trouxe, que legal que você é membro fundador e tal, tipo assim... Eu tenho uma amiga Uma Sobe Puxa Outra, a Roberta Godoy. Sim, da Claro. Ela tá sempre Ela já veio conosco. aqui com a gente. Tá sempre conosco aqui no Ligo Flow. Beijo, Rô. Que legal, muito legal. Eu acho que o mais bacana disso mas era até o que eu ia colocar de pergunta também. Eu acredito, obviamente, né? Tô aqui nesse mundo digital, né? E às vezes é difícil você conseguir ser se conhece, mas é difícil você falar, né? O que você de verdade porque a gente às vezes se acha num formato menor do que os outros que estão explodindo, que a gente nem sabe se é verdade ou não. Mas eu acredito muito na essência de que o natural, o verdadeiro, ele é muito mais interessante do que a persona, a como a pessoa. Paola falou. Exatamente. Eu acho que isso é sustentável. É. Porque está nessa explosão agora, tem muita fórmula sendo disseminada, né? Ela é hacker daí das fórmulas e tal, mas claramente o que eu vejo lá, existe um jogo, né, do digital, mas existem, agora todo mundo está seguindo fórmulas, tá? Uma compulsão para seguir fórmulas, tentar fazer, lacrar, etc., pegar seguidores, aí os algoritmos mudam, de repente não é mais seguidores. Começa uma tendência para o verdadeiro, para a essência, para o orgânico, para histórias reais, né? Você nunca viu tanta publicação, agora virou uma trend, né? Das histórias pessoais, mas eu acredito muito que vai ser uma fusão entre o mundo contato físico, é um novo luxo, eu acho que é uma coisa que vai ter um valor absurdo, ver o mercado de wellness crescendo, ele vai puxar, o mercado de wellness, ele não é tão digital. Ele precisa do contato humano, a troca de energia. Não estou falando aqui espiritualidade nem nada, mas você sente, ela falou da intuição, você sente as pessoas, você precisa trocar isso.
E isso o digital não te dá. Outra coisa é você conseguir transmitir a tua história, a tua verdade, achar o seu tom e ter paciência para entender que as pessoas que realmente querem a pessoa verdadeira que você é, elas vão aparecer naturalmente. São, acho que, os casos mais sustentáveis de creators, influenciadores, nem falo influenciador que ganha dinheiro no digital, mas pessoas que são influência mesmo. Sim. Não, eu Bacana. concordo. Uma das coisas também ali do storytelling, um dos processos é esse, né? É encontrar a sua verdade, né? Porque a única coisa que se sustenta é justamente isso. É trabalhar com a verdade que a gente tem. Né? Até para essa construção desse storytelling aí, não adianta só contar uma história. Né? Então, Tem que ser história real, né? História real. E eu vou até emendar uma pergunta para você. Você contando como você começou, né, lá muito nova, sempre no festival. Como que você enxerga sair da invisibilidade para se tornar inspiração? A saída da invisibilidade, né? Eu sempre falo que Que essa é uma chave, é uma virada, né, Sim, gente? uma virada total. foi muito engraçado. Na verdade, ela não foi um processo pensado, né? Eu sempre trabalhei em bastidor, sempre gostei do bastidor e até eu conto isso no livro, que para mim, desde que meu projeto tivesse na mesa, eu já estava feliz. Não precisava, né? Eles não precisavam dizer que fui eu que criei, como eu criei as edições internacionais, como eu criei um projeto também que era voltado para estudante, de estágio. Era assim, funcionava, daí era deles. Né? Se não funcionava, daí eu tinha que ficar um pouquinho na insistência, né? Mas isso existe A em gente todo conhece lugar. um pouquinho disso no mundo A gente corporativo. conhece. E aí isso era muito engraçado. Era que nem a história do Facebook, né? Então, tipo assim, se desse errado, daí era eu que tinha que assumir a bronca. Se não, daí era do festival. E tá tudo certo. Só que quando meu pai morreu, meu pai fazia parte de um clube de cartas. Né? E aí, quando ele morreu, eu achei a chave do armário dele. E eu fui lá para buscar as coisas do armário. E quando eu abri o armário dele, tinha um monte de recorte das publicações que saía, que eu tinha, né, tinha ido para Londres, era uma das reportagens, era de Londres, que eu tinha feito, tinha ido levar o festival para Londres, tinha esse negócio de Paris. Aí ali foi uma virada de chave, ali eu entendi que eu tinha que ir pro front. Né, que eu tinha que... meu pai, que validava isso, e eu nunca me preocupei com isso. E ali foi a minha virada de chave. E aí, a partir disso, foi que, né, tudo... Eu sempre trouxe e criei coisas do invisível, né? De sair desse lado do invisível, que é mais ou menos o que eu contei aqui da história do festival. Eu era invisível, né? E ir para esse front, assim, né? Sair do backstage, porque era uma coisa que eu gostava, mas ao mesmo tempo, é o que a gente falou, não estava validado aquilo, né? Porque eu ficava sempre nos bastidores, ninguém sabia quem era a Andressa. E aí eu entendi que, a partir daquele momento, eu tinha que mostrar, né, para as pessoas o trabalho que eu faço, né, e quem eu era de verdade. E aí, daí, tudo se conecta, né, a essência da verdade, que é uma coisa que eu sempre priorizei. E através disso foi que as minhas histórias, elas acabam... trazendo, né, pessoas para minha vida justamente por eu contar as minhas histórias. E é muito engraçado, porque tem histórias minhas que não parece que são verdade. Escolhe uma para contar. Tô louca para saber. Eu vou fazer uma pergunta para Paola, aí tu pensas, escolhe uma para contar. A gente está falando aqui de invisibilidade, né? E a gente sabe que tem muitas mulheres, homens também, que querem sair dessa invisibilidade. Às vezes, assim, de uma geração como mais de 40 anos, 45, 50 anos, e às vezes tem vergonha, insegurança, medo de julgamento, medo de se tornar vulnerável, para poder aparecer, para estar no digital. O que tu dirias para essas pessoas? Como começar, o que fazer para sair dessa invisibilidade, conseguir ter sua voz, contar sua história? O primeiro passo é, de novo, depois do autoconhecimento, montar a sua história, as suas... Todo mundo sabe, mas não é um currículo. É montar a sua história. Os feitos que estão no currículo, eles podem pontuar e validar socialmente algumas coisas do seu legado, mas quem era aquela pessoa? O que passou? Os problemas, as dificuldades, as quedas, as subidas, as descobertas. Nisso você constrói a sua história, a sua pessoa. A partir dela, você começa a entender quais são os seus territórios. Normalmente, a pessoa pega uns 3, 4 territórios de autoridade,
que pode ser pelo menos um da vida pessoal, 2 da carreira. É importante você começar por algum território. E a partir disso você começa a brincar de escrever ou conversar com a IA, construir um agente que você vai trocar ideias com ele e vai criando o seu universo de territórios de autoridade, onde você se sente confortável. Depois você pega o celular e começa a gravar para você. Conversa com você. Se você tem dificuldade, chama alguém conhecido para conversar, só para a pessoa te fazer a pergunta. Tem gente que fala, não gosta de aparecer, não gosta de gravar. Vai só voz, então. Filma alguma outra coisa, cria um avatar. Eu acho que o importante é isso, que aí você vai olhar e deixa de molho. No meu caso, quando era um tempo atrás, não tinha ainda recurso digital, eu comecei a fazer esses planos em 2010. Eu adoro tomar café da manhã. Eu acordo mais cedo ou volto ao esporte mais cedo para sentar. Então eu tinha todos os armários com folhas pregadas e aí eu punha coisas quase que antes de ter agente de IA era lá. Então eu tinha um armário todo, várias folhas que eram a Paola, pessoa que busca autoconhecimento e equilíbrio, carreira e vida pessoal, porque eu fui só carreira durante N anos. O outro lado era a pessoa de marketing curiosa, outra inovação, tendências e o que for disruptivo, visionário. Então, esses eram 3 mundos meus de paixão, que eu vi que recorrentemente eu seguia. E aí você, através disso, você começa a fazer sua curadoria e começar a criar os seus materiais. Isso pode virar depois postagens de LinkedIn. Aí você decide, puxa, eu vou começar a criar o awareness e uma autoridade, as pessoas vão entender a minha personalidade, os meus lugares de poder, meus lugares de fala, onde eu me sinto muito à vontade, que é o natural. Porque isso as pessoas vão te encontrar no offline e vão saber que aquela é você. Não vai ter que não é uma IA escrevendo, porque hoje a gente está num problema, tá todo mundo colocando em IA, você não sabe o texto da pessoa, né? Porque a maioria deixa o travessão, inclusive. E umas palavras que não combinam, aí você fala, é verdade. Mas eu tô sendo essa pessoa, ela tá escrevendo com IA, outro dia tem um super publicitário que eu amo, eu vi que tinha um texto com umas palavras de travessão, eu falei, meu Deus, mas será que eu devo seguir ele ainda? Porque será que é ele? Ou ele colocou no robô de LinkedIn, que existe. A gente construiu um lá na faculdade, inclusive. Então, eu acho que cada vez mais é o verdadeiro, né? Quando você fala da vulnerabilidade, todo mundo é vulnerável. A questão é se você vai ser vulnerável conhecendo suas vulnerabilidades, tratando elas. Também, se tiver dúvida, fala para me escrever, eu mando aí uns templates, uns exercícios para a pessoa praticar, vai ser um prazer. Eu ia falar que Muito você bom. já deu uma aula de como que a gente começa Porque isso, o drama né? 40 a mais é muito maior. Você tem medo de julgamento, a gente foi forjado no mundo de julgamentos extremos, onde você sempre está vulnerável, mas você tem que aparecer com carão, linda de morrer, destruído por dentro. E isso é uma coisa que se perpetua. A nova geração, se Deus quiser, não tem mais isso, né? Ou pelo menos muito menos. Porque eles já cresceram num ambiente, né, de muita troca, de muita abertura. Eu acho até que que... de aparecerem muito, de muita exposição. E nós até, pelo 40 mais nosso, né? No meu caso, 50 mais. Eu sou quase 60. Eu já sou 50 mais. Eu tô 50 exato. A gente, no início, nós 4 no Ligo Flow, a gente teve muita dificuldade de sair dessa nossa zona de conforto para falar da gente mesma, né? Sim. A gente sempre falou muito isso. E você deu uma aula aqui de como seguir julgamento. o que é o importante para você falar, como vida, né? Falar, e falam. Vão falar. Vão E falar. muito falam porque, às vezes, não diria... Inveja é uma energia para impedir seu sucesso. Nem sempre é isso. Mas é, no fundo, aquela dor de... Puxa, eu não tive coragem. Mas não tenho coragem de me expor. Então, o que vocês estão fazendo é lindo. Porque realmente abrir uma estrada para um monte de gente. É muito bacana. Como eu falei, obrigada. a gente tem alguém, exercitado muito. Muito. E tem aprendido muito. E tem sido uma viagem incrível. Demais, a gente vivia dentro de uma bolha, porque tu sabes como é o mundo corporativo, a gente vive dentro de uma bolha. Aquela bolha, de repente, começou a ficar pequena. Eu continuo lá, gosto do que eu faço, tudo, mas você viu vários mundos. É o que eu falo, você tem que abrir. Quando que eu ia te conhecer? Quando que eu ia conhecer tantas outras pessoas que já sentaram aqui, com tantas histórias que agora tu vais contar uma, que já não aqui, parece verdade. Eu nem sei, são tantas histórias que realmente... Não, porque realmente minha vida parece um filme. Adoro, conta uma. Qual delas, Paola?
Olha, últimas. como você já... Eu não sei Você já todas, contou mas- várias coisas aqui, sua, Andressa, que eu já te enxergo. Você é uma mulher, assim, corajosa, Como você casou, coragem, sem dúvida. transformadora, não tem medo. Eu tenho certeza que Como você eu tem várias casei, histórias Ah, assim. casei, o chá surreal, revelação. o chá Não, revelação. eu acho assim, são 3 histórias que são as mais... Então conta as 3, vai. A do casamento. A do casamento até não foi tão. Agora, a do chá revelação. Que a gente estava no carro, agora eu estava mostrando para ela as fotos. O chá revelação, para mim, foi o ápice, né? Era uma quinta-feira, eu estava na Disney e estava com a minha cachorrinha foi pra Disney comigo, então não sei se foi isso também, que eu fiquei o dia inteiro calorão na Disney, aquela coisa toda com a cachorra no colo, apesar dela ser... E tava grávida. E aí eu cheguei pra Roberta e falei assim, Roberta, eu no nível de ansiedade, né, falei, vamos fazer o exame de sangue pra saber o sexo do nenê. Isso foi numa quinta, né? Aí tanto que a gente não foi pro parque os outros dias, aí fiz o exame de sangue e em teoria demorava uma semana para chegar o exame de sangue. No domingo, quando eu chego em casa, eu tive um sangramento. Eu fui pro hospital, aquela coisa toda. O médico falou pra gente, olha, você tá tendo um miscarriage. E a Roberta até foi pro lixo olhar pra ver se via o feto, porque era muito sangue, era um negócio assim, assustador. Miscarriage e um aborto. É um aborto. Aborto. E aí, isso... Só que eu trabalhava muito. Então, assim, esses dias da Disney, que foi uma exceção, foi porque um amigo meu estava lá nos Estados Unidos e ele disse, veio me encontrar aqui, de Miami, Orlando, 4 horas ali, eu acabei indo. E aí, mas o que acontece? Eu não tinha nem obstetra, né? Por incrível que pareça, assim, tipo... Você estava de quanto tempo? Eu estava grávida de 12 semanas. 12 semanas. Tá. Mas é que minha gravidez foi planejada, né? Não foi uma gravidez, assim... Que a minha médica que dizia, Andressa, parece que tu foi ali, engravidou e não sabia que estava grávida, porque tu não te programou pra nada. E aí o que acontece? Eu não tinha médico. E aí eu tive esse sangramento no domingo. Na terça-feira, a Roberta arrumou um obstetra pra eu ir. E aí, aquela coisa toda de fazer todos os exames de novo, né? Isso foi numa terça-feira. Quando chegou a quarta, ela pegou o resultado de quinta-feira pra saber o sexo do neném. Daí eu falei, olha, Roberta, eu vou te ser muito sincera. Eu sempre quis ter uma menina. Então, se for menino, tu não me venha com nada menos com um helicóptero soltando fumaça azul. Né? Pra justificar, né, que vou ter um menino. Aí tá, isso foi na quarta. Aí quando chegou no domingo, aí eu lembro que uma das minhas melhores amigas chegou pra Roberta e falou assim, Andressa adora a Disney, quem sabe a gente não contrata o Mickey. Aí, no meio do caminho, elas falaram assim, mas vai que depois é um carreta furacão, né, melhor. Aí pediram pra ver o Mickey ficou brabo. Aí voltaram pro helicóptero. Isso Aí tudo em Orlando. Não, isso tudo em Miami. Ah, isso Miami. já é Miami. Como é que Tá. ela ia pegar outro Mickey? Não era o Mickey da Disney mesmo, era outro Não, aqueles contratados. Mickey, Daí por isso que elas ficaram com receio, né? Daí elas... Resumo. Aí tô eu na praia no domingo, daqui a pouco começa a vir o helicóptero. Eu falei, ih, vai ser menino. Aí tá, aquele helicóptero sobrevoando, daqui a pouco aquela fumaça azul e tal. Deu, legal, menino, né? Tá minhas fotos, assim, a minha cara nas fotos, né? Tipo, menino. Mas ok, já tinha aceitado, né? Tudo certo. Aí quando chegou na segunda-feira, a secretária do meu médico ligou. Daquele médico que eu fui na terça. Daí ela falou assim, Andressa, chegou o resultado dos exames de sangue e tal, tu quer saber o sexo do neném? Eu falei, já sei, meu chá revelação foi ontem. Foi ontem meu chá revelação. Ela assim, daí eu falei, é menino, it's a boy. Eu me lembro que eu mandei escrito, it's a boy. Aí ela ligou. Ela falou assim, olha, Andressa, é menina? Daí eu falei assim, não, mas não tem como ser menina, porque foi meu chá revelação ontem, fumaça azul e tal. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava numa gravidez gemelar, e eu perdi o menino naquele domingo. Então, e quando é gemelar de menino e menino, o resultado predominante é o menino. Gente. Então, por isso, né, que foi o resultado da fumaça azul. Mas era uma Mas era menina. a que ficou era a menina, então, né, no final das E ela contas, tá com quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Graça, 9. gente. Essa é demais. Adorei. É. Com a fumaça azul, a gente tava falando, A gente tava falando isso, né? Eu falando assim, ainda bem que existe Photoshop. E daí a Paula falou assim, não, já bota no Nano Banana, já joga lá pra mudar a Já cor. muda, já vai. Porque eu até hoje tava olhando sem querer ali a pasta, porque eu nem mudei, né? Porque eu fiquei tão feliz que era nem teve menina. outro chá revelação, né? Não, daí não precisou. Porque já passou o helicóptero. Nem a minha. Imagina o helicóptero. Só que
foi Nem muito... teve a Mini, não Só que teve foi muito engraçado, porque daí chegou um ponto que eu falei assim, agora eu não vou comprar mais roupa, eu não vou... deixa que quando nascer eu vou ver se é menino ou menino, porque eu já não sabia mais, né, o que era, né? Lógico. Mas no fim era menino. Era uma menina, ai, que Tá legal. com 2 anos e 9 2 meses. anos e 9 meses. Ai, que Gente, que delícia. história. Adorei a história. Gente, não. não é qualquer um que tem um chá revelação. Não, Helicóptero em Miami. Em Fumaça Miami. azul. Fumaça azul, E gente. aí depois fala, não, mas... Não, peraí. Aí a pessoa, não, mas é uma menina, não. Não tem Imagina como. essa Não. secretária Teve do fumaça azul médico e tudo. ligando, preocupadíssima. Quer dizer, como assim? Não, e eu Já lembro... revelação ontem. E eu tipo, me dava super bem com elas lá, né? Assim, foi uma semana que praticamente eu fui quase todos os dias, porque eu tinha que fazer vários exames. Então, assim, eu já tava super apegada às meninas lá, né? E eu dizendo, não, é menina, é menino. Fumaça azul, eu só falava na fumaça azul. E ela, tipo, não, é menina. Não. Que legal, muito que legal. Então pronto, realizou teu sonho. Realizei, era menina. Que graça. E pensa ter outro filho? Então, pensar, a gente até pensa, né? Mas é que chega. Eu não tenho mais a mesma disponibilidade, assim, com criança que eu tinha com os meus sobrinhos, por exemplo. Eu já vejo que a minha paciência. Eu não tenho mais também. Com a Helena Super não te é a entendo. mesma com os meus sobrinhos, que eu tinha lá atrás. E foi muito engraçado, porque eu sempre fui a super tia, sempre cuidava, sempre dava banho, sempre botava pra dormir. Quando a Helena nasceu, acho que eu não conseguia não sabia nem como segurar o neném. Foi uma coisa muito louca, parece que eu desaprendi tudo, né? Então, Quando é nosso, né? A gente fica mesmo mais preocupada, eu acho, de como vai ser. No início, né? Eu acho No que é porque início. também a responsabilidade é toda nossa. Ser tia é super gostoso, né? Não, mas a primeira saída da Helena, que foi muito engraçado também, a primeira saída dela era para ir pro pediatra, que foi isso, ela chegou do hospital, eu tive ela na quarta, sábado a gente foi para casa e segunda era a visita ao pediatra. Aí tá, daí eu e a Roberta, a gente entrou no carro com a Helena, aí eu olhei pra Roberta e falei assim, Roberta, as pessoas não levam uma mochila quando saem com o neném? As duas só com a Helena. Só A com gente não Helena, tinha você nem é uma Helena. fralda, A uma gente fralda, não pegou nada. fralda, mamadeira, Leite. nada. Aí a gente, eu lembro que a gente voltou pra casa, a gente chegou 1h30 atrasada na pediatra, porque a gente falou assim, Roberta, tu não pegou? Ela falou, não. Eu falei, eu também não peguei. Então foi muito engraçado, sabe? Porque parecia mãe, assim, ó, aquele negócio de uma adolescente, né? E duas mães. Mulheres. Primeira Duas. viagem, gente. Não dá pra dizer que era um homem. Não vamos É. levar nada se a neném fizer. Uma fralda, né? As pessoas não levam uma mochila. Foi muito Alguma coisa, né? uma fraldinha tá descartável. Não, nem o bem que você documento da pensou. criança a gente tinha pego, sabe? Então, assim, depois, a gente chegou 1h30 atrasada na consulta, mas no fim deu tudo certo. Mas pra tu ver, assim, A como... Helena nasceu lá ou aqui? Lá. Lá. A Helena Muito nasceu bom. lá. Muito bom, gente. Que história sensacional. Não, então é muito louco, né? Porque no fim era uma coisa que todo mundo... Era pra ter sido tudo programado. Falei, gente, mas eu não sabia que ia dar certo, assim, né? De primeira. Né? Não sabia. Foi uma tentativa que, né? Que deu Foi certo. muito E deu bom. super certo. É porque foi bem na época que eu tava Tentaram voltando. fazer dar errado com a fumaça azul. E eu tava voltando, por isso que eu falo que eu tive 2 filhos ao mesmo tempo, porque eu tava voltando com o festival e eles queriam que eu fizesse presencial e foi bem na época da gravidez. Eu falei, gente, né, ou eu lido agora com as duas coisas ou senão uma delas eu vou ter que deixar passar. E a gravidez já tava ali, né? Era o limite do prazo da gravidez. E eu lembro, assim, que eu fazia os cálculos, falava, mas eu queria um filho virginiano para ser mais organizado, né? E ela veio virginiana. Não, no fim veio sagitariana. Dezembro, uma data horrível que eu falei assim, coitadinha, vai ganhar um presente só de Natal. De que dia de dezembro? Ela é 14. A gente não Um consegue. pouquinho longe do Natal, né? Não consegue muito planejar, mas dá pra ganhar 2 presentes. Dá né? pra ganhar 2 Ai, presentes. muito Mas eu sei bom. que tudo foi... Era muito engraçado, porque parecia assim, né, que era pra ter sido tão planejadinho, mas acabou que foi uma coisa que parecia que Mas foi é uma natural. história muito legal É. de contar. Essa, Não né, não é melhor do que o surreal. planejado, às vezes? Não. Porque o planejado by the book ali, né? Aquela coisa. E é bom pra dizer que a vida é isso. É uma isso, surpresa. é uma E surpresa. Vai, liga o flow e vai, né? Liga o flow e vai. Não, ali a da gravidez foi. Era uma coisa que não sabia que de primeira, porque eu tinha amigos que tinham tentado mais de 10 anos. Mais de 10 vezes. Isso é foi normal, né? 3, 4. Tu foste da primeira. Foi a primeira. Que legal. A Helena queria vir. Muito bom. Quando tem que ser, Ela gente. tava Quando- esperando é. pra descer.
né? Né? Por isso que eu tenho até medo de tentar de novo e, né, e dar certo. Porque daí... Dá certo 2 daí, né? E eu pergunto pra Helena se ela quer ter irmãos. Ela diz que não. Não, ela quer reinar sozinha. Quer reinar sozinha. Sagitariana Sabe que a minha ainda. filha, ela tinha pesadelos. Porque eu sou casada, não é com o pai dela, né? Me separei, casei de novo. E ela tinha pânico que eu engravidasse. Ah, E ela tinha pânico que fosse uma menina. Teve um dia que ela acordou chorando. Eu digo, minha filha, o que foi? Mãe, eu sonhei que você tinha outra menina. Mãe, por favor, Meu eu tenho Deus. outra menina. nossa, sonhando. Sonhou. Olha só. É. Ela tem um irmão que ela aceita, graças a Deus. Brincadeira, óbvio, se amam. Mas Mas, não assim, tem uma menina. mas não pra tem outra concorrer com menina ela. pra concorrer com ela, não tem. Ai, muito bom. Bom, eu vou aqui para Paola agora, mudando um pouquinho, voltando um pouquinho aqui para o nosso mundo executivo, né? O que você enxerga com erros mais comuns que muitos executivos eles cometem quando eles começam a tentar criar nesse mundo de presença online? Acho que a gente vê bastante, tá estudando, bom, falando de LinkedIn, que eu acho que é o primeiro universo, né, de executivos. Muito texto padrão, muita cópia. Acho que o problema hoje é você segue alguém que tem uma fórmula e que está conseguindo rampar, escalar. Então você começa a ver todo mundo repetindo a mesma fórmula. A gente teve recentemente a onda dos cardzinhos com frases motivacionais. Aí teve a fase do eu e meus filhos. Assim, tem um descolamento. Você fala, mas essa pessoa jamais se exporia. Tem pessoas que você conhece e fala, não, ela não vai expor o esporte dela dessa maneira. Então, não tem que seguir os outros. Eu volto no que eu já tinha falado antes. Primeiro, quem é você em essência e o que você sustenta. Que as pessoas vão poder te Esquece o perguntar padrão, no né? offline. Exatamente. Com o IA, mais sério. Teve a primeira fase do LinkedIn. Tive o prazer, estou honrada. Toda postagem executiva era assim. Eu não sei se tem muito ghostwriter de LinkedIn também, mas acho que agora o importante é primeiro assim. Faz o seu, não é pela quantidade, não é número de gente que segue, engajamento, a menos que você queira ser top voice, porque tem uma fórmula do top voice também. Mas bem fácil, se você quiser, eu contrato alguém para te tornar. Mas depois, é sustentável? É o que você quer? Não, você quer criar conexões para a vida. O que a Paulinha falou para ela, isso aqui vale 200 vezes mais que no LinkedIn. Sim. Você está tendo conexões verdadeiras. Daqui a pouco você quer conversar sobre um assunto, tem dúvida, quer aproximar pessoas. O seu mundo abriu e não tem limites completamente. Isso é um mundo digital, mas porque vocês duas claramente se acharam num lugar, viram as afinidades, vocês duplam super bem, e vocês vão seguindo organicamente no seu estilo. Isso que a gente mais aprende lá na universidade é isso. Vai no seu tempo, porque grandes casos de sucesso eles começam na verdade, no testar, no errar. E os tropeços vão ter. Tem uma fase, agora eu testo vários meios. Eu não tinha, por exemplo, Instagram profissional, eu tinha só o meu fechado pessoal. E aí eu abri faz 1 mês e meio o meu pessoal. E ali eu vou testando. Eu já descobri, por exemplo, se eu não aparecer, principalmente se eu não estou falando, se eu colocar posts duros e não tiver a minha cara, eles flopam. Porque as pessoas acostumaram que Tá flopando a mesmo. Paola é tão autêntica, se ela colocar isso, eu não sei se foi ela que fez. É muito louco isso. E quando eu coloco coisas que são até meio off, são segredos para você manter o equilíbrio, que é uma coisa que eu estudei aí uns 35 anos da vida já acumulados, as pessoas amam, porque é algo que elas não vão achar. Então, assim, Paola, conta legal. Pelo menos alguns segredos. É legal. Muito bacana isso. Bom, os que podem ser revelados? Os que podem ser revelados, para as pessoas ficarem curiosas para quererem saber os outros. Para ter equilíbrio, eu acho que, primeiro, eu sempre falo de um kit de sobrevivência, né? Eu vou construindo aos anos e vou melhorando o meu. Mas, para mim, não tem dúvida. Terapia, eu não faço... Vou dizer que dou umas pausas, ou terapia. Eu gosto de fazer constelação. Uma pessoa que passou por abuso, por câncer e burnouts, foi muito importante para eu limpar isso, não ficar como se fosse um inconsciente que pode ser negativo, e a mente, ela mente. Se ela tem alguma coisa guardada, a hora que você vai se expor, ela te joga para trás e você não sabe o que está te puxando. Então, é muito importante para desplugar.
desse kit de sobrevivência, assim, esportes. Porque o esporte treina a mente, não só o músculo. Eu acho que o principal é isso. Ele muda a sua energia, ele tem uma fábrica de hormônios que nenhum suplemento vai ter. Verdade, absoluta. Concordo muito. Os 15 minutos iniciais, você não vai querer levantar da cama, você não vai querer, os 15 minutos iniciais, você fala, por que eu vim? É bem isso. Passa 15 minutos, você entra no flow. É verdade. E aí aquela fábrica de maravilhas, se você faz no começo do dia, mais encantador ainda, porque você vai levar essa produção inteira e naturalmente você vai estar mais positivo. O manter o positivo não é positivo tóxico. Eu digo que tenho vários altos e baixos, mas aí eu tenho o meu livro do eu inteiro, e esse livro, cada onda eu fabrico novamente, mas eu guardo como são jornadas, fases de jornada da minha vida, tenho todos eles. Vou lá e dou uma olhada no compromisso que eu fiz pro meu eu futuro. Explica sobre esse livro. Isso é muito bacana também, eu faço com os Não, mentorados. explica É o sobre final esse da livro. história. Quando eu refaço meu planejamento, o mais estruturado começou em 2010, depois do câncer. Que ali foi só se você nascer de novo, eu ia estar toda deformada, enfim, podia ser um negócio assustador, porque veio na cara, justamente na minha apresentação pessoal. Sim. E aí eu entendi muita coisa. Então eu comecei a fazer todo o meu planejamento estratégico, metas e tudo mais, do eu inteiro. E para cada um desses aspectos, eu faço todos os exercícios, eles estão registrados, eu ponho os envelopinhos, é um scrapbook. Aí eu sempre escolho um livro que seja muito bacana, tem uns que parecem Harry Potter, outros de couro antigo e tal, dependendo da fase. E eu vou colocando nos envelopes como se eu estivesse postando no correio para mim. Olha, e aí chega até nos meus compromissos com o eu futuro. Então eu tenho planos de 3, 5, 10 anos. E às vezes eu pego todos eles, então eu pego lá de trás, eu vou lendo toda a evolução, tem algumas coisas... E tu escreves diariamente? Tem alguma periodicidade? Cada vez que eu tenho insight, mas eu tenho um compromisso de uma vez por ano. Ou ler, ajustar alguma coisa, completar. E eu queria até editar esse livrinho do Futuro Eu. O primeiro eu comprei, o segundo foi num retiro há 2 anos atrás com o meu mestre, que eles me deram também um, diferente já, que foi um retiro com mestres lá em Bali, com mestres locais para aprender bastante coisa. Então eu tenho todos eles, tem várias passadas. Quando eu me perco, eu acho que eu estou fora do eixo, eu não consigo entender qual é o meu real valor, porque aconteceu alguma coisa, eu vou lá, ali eu sei que está a minha essência. Ali estão as minhas jornadas, estão meus tropeços, Incrível. meus erros, meus Gente, aprendizados. isso é muito bom, você poder... Porque não é só, Porque vou às vezes contar a a gente minha esquece história. da gente, E né? não pode ser um automático, Você não tem né? um amigo, né? Ela tá falando de vários, assim, eu tenho amigas das antigas, mas se você não tem essa pessoa hoje em dia que vem te dizer, é como se fosse o anjo da guarda ali, que vem te dizer. Muito Nossa, bacana. muito bacana. Sensacional. Infelizmente, ele já fez. Já ali, deu? né? Gente, não acredito, eu nem vi. Mas eu posso fazer uma Claro, uma deve, última? deve. A gente, olha, não vi ninguém chegar aqui ainda. Aí o Borel vai falando pra gente. Mas eu acho muito legal você contar isso, explicar pra gente como que essas pessoas fazem, como que a gente faz isso conosco nesse mundo digital e não perder a nossa essência do natural. Mas, Andressa, só para você contar um pouco para todo mundo que está em casa, no festival, que você já trabalhou tanto nele, você fala um pouco aqui na tua carreira do que você levou para os Estados Unidos, né? Eu acho que era legal você contar um pouco, porque ali tem o digital para você trazer para fora e todo mundo entender o que é o festival, mas tem a conexão humana. E eu imagino que você tenha muita gente daqui do Brasil que queira participar desse festival também fora, tô certo ou não? Ou geralmente é algo isolado para fora? Não, é que a gente já fez em vários países, né? Tá. Na verdade, a gente começou na França, a gente fez Paris, depois a gente fez México, Itália, Japão. Aí Nossa, até fizemos Japão. em Nova York durante a semana da propaganda. No Japão foi um dos mais legais. México também, porque era para ser eram edições pockets, Tá. mas que quando a gente viu tomou uma dimensão. México tomou uma dimensão que a gente ocupou lá o Museu de Artes Naturais do México. Gente, Que legal. deve ser um ambiente, né? Não, foi muito legal. O México foi um dos lugares mais legais. O próprio Japão também, que a gente achava que o público brasileiro não.
Era a maioria japoneses mesmo que acabaram indo. Então, a gente teve que, de última hora, procurar tradutor. Sim. Então, foi um negócio assim que a gente sempre foi surpreendido, assim, no festival. Paris, quando a gente fez, o seu João, né, que é meu tio, que foi o que fundou o festival, e se as minhas histórias já são Ele assim... era publicitário? Era publicitário. Ah, Ele tinha 6 faculdades, na verdade. Ele era advogado, Legal. publicitário, depois jornalista, relações públicas, né, que comunicação tu acaba fazendo as 3. Uhum. E tava sempre estudando. E foi muito engraçado que eu tava arrumando lá o negócio em Paris, daqui a pouco chegou um padre e bateu lá. Ah, tem um padre. Eu falei, padre? Lá vem mais uma história. Aí eu ok, fui lá, né, cheguei fui lá na frente da embaixada. Eu sou o padre Eloy e tal, eu conversei com o seu João, eu tava voltando de Paris pro Brasil a última vez, e ele me convidou para rezar uma missa no Notre Dame. Ele me convidou para rezar uma missa no Notre Dame em ação de graças ao festival. Eu sei que deu meio-dia, saiu correndo eu, o governador, seu João, todo mundo para ir para Notre Dame, que ele foi rezar a missa, né, em ação de graças ao festival. Então, que assim, legal. as coisas Vão né, acontecendo. vão acontecendo. E vão te surpreendendo e vão dando certo. Não, o melhor de tudo é que no final tudo dá certo, isso. né? Mas até isso, Isso é a gente... muito legal. A gente tem que marcar outro pra Não, ouvir. vai ter que essas ter a parte histórias 2. todas. Por favor, gente, não é brincadeira, não. Lógico. Não é brincadeira, muito bom, porque muito infelizmente... Mas vamos fazer um bate-bola final, pelo menos? Vamos. Tem 5 bate-bolas final aqui. Aí Legal. vai para as 2, tá? Um erro que você não repetiria. Confiar em algumas pessoas. Isso a gente tem Boa. falado até bastante, assim, porque eu sei que é bate-bola, né? Deveria ficar numa... Mas é que esse erro é um erro que eu sempre começo. A gente sempre acredita no ser humano, né? Porque eu sempre meço os outros pela minha régua, então, É isso. mas eu vejo que o mundo é muito cruel, assim. Verdade. E o corporativo mais ainda, né? Infelizmente. Eu acho que esse é o maior aprendizado. Não que eu tenha aprendido totalmente, porque eu ainda defendo muito de autenticidade. E eu acho que o mundo está mudando. Mas sim, eu acho que nem todo mundo precisa de nosso coração tão aberto. Ou Boa. merece detalhes Verdade. do nosso tempo, nossa energia, ou saber de muita coisa da nossa vida. Legal. Certeza. A outra, qual foi a melhor decisão corajosa que você já tomou? A maternidade. Bacana. Eu acho que era viver de novo. Olha. Que lindo. Lindo. Faz a terceira, amiga. Faço. Um hábito ou prática que sustenta tua relevância no dia a dia. A conexão com as pessoas. Ai, maravilhoso. A mim também, com certeza. Sem dúvida. Para mim é fé, espiritualidade, conexão divina. Maravilhoso. É verdade. Base de todo o resto. Uma mulher que te inspira. É muito prazer, né? Mas a minha filha. Ah, Eu aprendo todos os dias que com graça. ela. Ela deve verdade. estar te ensinando muito A gente mesmo. aprende muito com o filho. É, demais. Verdade. Todo o aprendizado da liderança eu falo que veio do que eu tenho que aprender como lidar com a Helena. E um ser desse tamanho. É. Coisa mais linda. E você, Paola? Tina Turner. Olha, Ai, adoro. A gente estava falando sobre isso, né? sensacional. Tina Tina Turner. Acho que a nossa Sempre, última desde aqui. pequena. A Se última. pudesse dar um conselho brutalmente honesto para quem está começando agora, qual seria? Perfeito essa aqui. Corre! Não, Corre, boa! um conselho se fosse bom não era de graça, né? Mas eu acredito muito nesse negócio do corre, mas o corre no bom sentido, né? No corre ela falou do esporte ali, né? Eu sou uma pessoa que eu não faço esportes. Eu já tenho uma filha, então já Já é um Já é um- esporte. Já é um esporte. Mas eu acho que a pessoa correr atrás correr no Ah. sentido de De em busca. ir em busca do que quer. Legal. Não desistir, né? Eu vou concordar, porque escolhe. Depois você pode mudar, mas é importante. Foca, escolhe pelo menos uma coisa e vai aprender, vai ralar, vai estudar, vai perguntar, tudo. Maravilhoso. Gente, Foi demais. muito obrigada. Obrigada, meninas. Ah, Vocês são Bom brilhantes. Bom conhecer vocês, né? Nossa, E tá um aqui grande prazer conosco no conhecer Ligo vocês. Flow. Demais. Liguei o Flow total aqui com vocês. Ficaria a Muito noite bom. inteira. Super agradeço. É. Porque pra gente, a gente vai se ouvindo, é tão gostoso, vai aprendendo também. E vai Não é? falando e vai saindo É, naturalmente. É uma delícia. Bom, Muito obrigada. Obrigada. Para quem está em casa, não esquece de
curtir, seguir a nossa página, compartilhar com os Só amigos. mais uma coisa, amiga. Esqueci Deixa de o contato de vocês, por Ah, favor. por favor, é mesmo. O meu Instagram Isso é super é importante. @andressamartins.me. No Instagram é paulacampanari.co e LinkedIn Paula Campanari. Legal, obrigada. Acabamos, né? Acabamos. Bacana, muito obrigada. muito Pra quem obrigada. tá em E vai ter a casa, parte mais 2. um. Quando ela estiver no Brasil de novo, tu me avisas e a gente marca. Se não estiver lá em Presente. Miami gravar, Com também presente. pode. Pode ir pra Miami, que eu agora montei um podcast em casa também. Pronto. Não, já a gente nem precisa de aceitei o convite tá, pra Miami. Andressa? Ela, essa aqui então, gente. Já vai Bora estar lá. marcar uma ida pra Miami e a gente Vamos grava gravar lá lá na em casa, casa né? dela. Olha, vamos adorar. ó, Olha que legal. Vai ver se a Fechou. filha. Conheço a mulher. Helena, Bom, tudo. Já tá obrigada. topado. Tchau, Valeu, pessoal. galera. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tá em casa.